Gente, a coluna do Paulo Capelli trouxe hoje que o primeiro comando da capital é apontado pelo governo dos Estados Unidos como a principal ameaça à segurança nacional do Brasil. De acordo com esse relatório elaborado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e obtido pela coluna, a organização atua em pelo menos 22 estados brasileiros e em 16 outros países. O documento diz que o Brasil é o segundo país atrás dos Estados Unidos no consumo bruto de cocaína e é ponto de trânsito para narcotráficos traficados ilegalmente. O relatório traz dados de 2024 sobre o volume de apreensões de drogas no Brasil e destaca a cooperação entre os dois países no combate ao tráfico, com ênfase no treinamento de agentes da Polícia Federal por autoridades norte-americanas. No texto, o governo dos Estados Unidos também cita esforços do Brasil para fortalecer a cooperação regional e internacional para detectar o controle e controlar o surgimento de novas substâncias psicoativas e expandir seu sistema piloto de alerta precoce como participante da coalizão global para o combate às ameaças das drogas sintéticas. Na sexta, o Capelli também trouxe que Washington caminha para classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E, para além dessas informações, o relatório retoma essa discussão. Caso os Estados Unidos façam essa classificação, isso daria aval para o governo Trump invadir o Brasil? Eu estou ao vivo com Paulo Brondi, ex-promotor de justiça e advogado da Benedito Torres Advogados, para conversar sobre o tema. Doutor Paulo, boa tarde. O que essas informações contidas nesse relatório e trazidas pela coluna Paulo Capelli demonstram sobre as intenções do governo norte-americano? O senhor acredita que, de fato, essa classificação do PCC como grupo terrorista vai acontecer? Boa tarde, obrigado pelo convite para poder conversar com vocês. E sobre a confecção desse relatório, né, não é novidade para nenhum de nós que o governo norte-americano ele tem essa preocupação, que não é de hoje, né, com esse enfrentamento às drogas. E são repetidos governos norte-americanos que têm feito relatórios de países vários, seja na América Latina e também em outros locais do mundo, abordando essa problemática da guerra às drogas, né? Como o próprio governo norte-americano, desde há muito, resolveu denominar essa questão do enfrentamento às milícias, ao narcotráfico. Olha, eu não quero acreditar, e acho que isso é muito difícil, que o governo norte-americano vá se valer de um relatório como esse para tentar alguma medida mais drástica, né? Que seria, por exemplo, de invasão de uma outra nação, como uma nação do tamanho do Brasil. O relatório, inclusive, fala que hoje o maior consumo de cocaína está, inclusive, dentro do próprio Estados Unidos, né? E também aponta que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos têm juntos somado esforços para enfrentar esse problema do narcotráfico, que, é claro, ultrapassa as barreiras do nosso território brasileiro, né? Mas eu penso que a melhor solução para enfrentamento desse problema sempre vai ser a cooperação entre os países, entre as polícias, entre as seguranças, e não uma medida mais drástica como invadir um outro país para tentar solucionar um problema que já vem de muitas décadas. Paulo, a gente pensa no direito internacional, mas ao mesmo tempo a gente está falando de um governante de um país que tem agido de forma contrária ao que é esperado quando a gente está falando de direito internacional. Falando especificamente do direito internacional, o que ele diz em relação a essa ideia dos Estados Unidos de que, classificando um grupo como terrorista, há essa possibilidade de invasão? E, agora falando macro, trazendo um pouco essa sua visão, seria, vou dizer uma palavra aqui, loucura o Trump invadir um país como o Brasil. Então, diante desse desequilíbrio, já que estamos falando de alguém que pode sim fazer essa decisão, e o direito internacional, onde é que entra esses dois momentos? Como é que a gente pode entender o que pode acontecer caso Trump não respeite esse direito internacional?
Bom, o direito internacional, principalmente, ele se rege por princípios, né? A ONU, por exemplo, é rica em princípios. A ONU, que nós temos que lembrar, da qual faz parte o governo dos Estados Unidos, como vários outros países no mundo. A ONU vai seguir por princípios relativos à paz, à segurança, à igualdade soberana, que é muito importante, a solução pacífica dos conflitos. Princípios, inclusive, que nós trazemos para a nossa Carta Constitucional de 1988, a Constituição da República, nós temos que lembrar que tem por fundamento a soberania. O Brasil tem por fundamento a sua soberania. Tem por princípios a defesa da paz mundial, da solução pacífica dos conflitos, da autodeterminação dos povos, ou seja, princípios que se espraiam para o direito internacional e que vão reger as relações internacionais entre os países. O princípio da soberania, da independência é o mais importante, que diz que o próprio país é quem tem o poder e o dever de solucionar os seus problemas. Só aqui fazendo uma comparação para que o nosso ouvinte entenda. É como se nós estivéssemos num pequeno bairro de vizinhos e houvesse ali um vizinho maior, mais forte, bem armado e que quisesse se miscuir, se meter nos assuntos internos de cada residência. Ninguém tem que admitir isso, ninguém pode admitir isso, ninguém deve admitir isso. Os países, portanto, não podem admitir que um país queira se miscuir nos assuntos internos do outro país. Por mais que esse assunto, como o enfrentamento às drogas, seja um assunto de interesse internacional, mas ainda assim, a existência do PCC e do Comando Vermelho é um assunto primordialmente brasileiro, porque aqui nós sentimos o grande problema, que é o problema do tráfico de drogas e tudo mais. Tanto que nasceu agora, recentemente, a lei antifacção. Porém, como você bem disse, nós estamos falando de um governante que, ao que parece, não tem nos últimos tempos se seguido por esses princípios do direito internacional. É só ver, por exemplo, que ele recentemente invadiu o país aqui, nosso vizinho, né, a Venezuela. Não vamos discutir a correção ou não disso, mas é fato que todos os países, praticamente todos os países civilizados no mundo, repudiaram essa ação do governo Trump. Não é de se duvidar que ele tente novas ações enquanto ele estiver no poder. E não é de se duvidar que possa até mesmo tentar, ou pelo menos passar essa hipótese pela sua cabeça em relação ao Brasil. Eu pretendo, ou melhor dizendo, eu tendo a acreditar que isso não vai passar pela cabeça dele. Por quê? Porque ele respeita o Brasil. Não há na história recente dos Estados Unidos invasões a países que têm uma dimensão territorial como o Brasil tem. E querendo ou não, ele ainda tem se mantido civilizado nas relações com o governo brasileiro. Doutor Paulo, também há outro questionamento que eu me faço, né? Que é tentar achar esse meio termo. Eu sei que nós estamos falando, de novo, de um presidente que é intempestivo, não tem como a gente saber qual vai ser o outro caminho, mas qual é o histórico de cooperação entre Brasil e Estados Unidos quando o assunto é narcotráfico? Será que esse histórico ele não já seria suficiente para justificar o não tratamento do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas? E o senhor acredita que essa cooperação pode aumentar sem que haja necessidade de que o governo americano classifique o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas? Sem dúvida. Isso que você mencionou é corretíssimo. Essa cooperação entre Brasil e Estados Unidos, que não existe de hoje, existe já há muito tempo, principalmente em relação à Polícia Federal, ela já se mostra suficiente e determinante para que os dois países continuem essa relação de enfrentamento às milícias, ao narcotráfico, às facções criminosas, como PCC e Comando Vermelho, que todo mundo sabe que já ultrapassaram há muitos anos a fronteira do Brasil. Como foi nos anos 80, por exemplo, a cooperação entre Estados Unidos e Itália. A Itália, nos anos 80, todo mundo sabe, teve um grande enfrentamento também contra a máfia, principalmente a máfia
siciliana, que tinha muitas ramificações, e ainda tem a Cosa Nostra, muitas ramificações no próprio território norte-americano. E houve, naquela época, uma grande cooperação entre os dois países. Aliás, existe essa cooperação até hoje. E em nenhum momento, pelo menos ao que se sabe, os Estados Unidos classificou as famílias mafiosas como organismos terroristas, né? Não acho que deveria se chegar tanto em relação ao PCC e ao Comando Vermelho, porque mais se parecem com aquela estrutura da máfia do que estrutura de organizações terroristas, que, na verdade, buscam um outro caminho, eles têm uma outra lógica e outras finalidades, também criminosas, deixe-se aqui evidente. Paulo Brode, muito obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Esse assunto que tem tomado conta do noticiário e todo mundo aí apreensivo, principalmente em ano eleitoral. Então, acredito que provavelmente precisaremos do senhor novamente. Então, agradeço por participar. Obrigado, Rafael. Muito obrigado. Boa tarde, bom trabalho. Tudo bem.